Fala galera, beleza? Tô de volta. Uma das coisas que eu acho importante também aqui, nesse exemplo aqui, por exemplo, que a gente está fazendo, seria a gente deixar o nosso código, tanto de teste quanto de produção, o mais independente possível desse tipo de detalhe que a gente colocou aqui, por exemplo, que o nosso cache vale no máximo 3 dias. Então isso aqui seria uma política de cache que a gente definiu, né, dentro da empresa, por exemplo. E geralmente quando a gente está falando sobre cache, é normal que se a gente definiu que o cache vale por 3 dias, isso provavelmente vai valer para qualquer tela, né? Não importa qual tela seja. Se o cache passar de 3 dias, ele está ultrapassado. Então eu vou mostrar para vocês aqui uma forma, como que eu faria, para não deixar nossos testes todos dependentes disso. Por quê? Se amanhã alguém de negócio, né, algum cliente reclamar que ele queria ver por mais tempo, a gente teria que alterar todos os nossos testes relacionados aqui a isso, né? Tanto o nome do teste, quanto a implementação do teste, quanto o código de produção também. Então, como é que eu faria isso aqui? Eu ia começar aqui primeiro renomeando esses testes que a gente colocou, e ao invés de eu dizer que tem que retornar uma lista de compras se o cache for menor do que 3 dias, a gente pode renomear isso aqui, né, e dizer simplesmente que o cache is valid. Então, para mim, um cache válido. E não importa para o meu teste aqui, para esse teste especificamente, o que é um cache válido. E aí, o que eu mudaria aqui dentro? Essa parte aqui, onde a gente cria o timestamp e seta ele para 3 dias atrás, isso aqui seria a nossa política de cache. A gente pode isolar isso aqui num arquivo de algum helper de teste. Então hoje o que a gente tem aqui de teste é um mock cache e um mock purchases. Como isso aqui tem mais a ver com cache, eu posso aproveitar esse mesmo arquivo aqui. Então aqui a gente está fazendo hoje, exportando o spy, basicamente aqui dentro. Então podemos colocar aqui em cima, por exemplo, um export. Vamos exportar uma função. E aqui a gente pode copiar isso aqui, que é basicamente gerar uma data a partir de uma outra data com o período correspondente ao cache policy. Então vamos botar aqui que export const get cache expiration date, algo do tipo. Então é uma função que vai receber alguma coisa e vai retornar uma data depois. Vou colar aqui dentro o que a gente tem. Então a gente tem que receber uma data como parâmetro. Bem, aqui eu vou colocar como se fosse bem, eu acho que eu posso chamar aqui simplesmente de date. Não precisa ser current date aqui dentro. Então eu vou passar uma data para esse get cache expiration date. E aqui dentro eu vou pegar essa data a partir dessa data que eu passei. Vou criar uma nova data, que eu vou chamar de timestamp. E esse timestamp, sim, a gente pode inclusive fazer o contrário, né? Chamar aqui em cima de timestamp. A gente recebeu um timestamp. E aqui dentro vai ser um max cache age, por exemplo. E aqui dentro a gente cria uma data a partir do timestamp e seta ela com a data menos 3 dias. E depois retorna ela no final. E aí com isso aqui a gente consegue abstrair nossos testes, né? A gente centraliza nesse lugar aqui toda essa regra de saber quantos dias é o nosso expiration date. E aqui nos meus testes a gente trocaria isso aqui tudo, né? A gente pegaria aqui de dentro também o get cache expiration date. Aqui a gente já substituiu. A gente trocaria simplesmente aqui, o timestamp vai ser isso aqui. E aqui eu tenho que passar para ele o current date. Estou gerando uma data a partir de outra. Então eu vou copiar isso aqui, vou salvar. Primeiro eu vou rodar aqui o npm teste para garantir que isso aqui funciona. Beleza, está passando. Então vou fazer a mesma coisa para o teste de baixo. Aqui é o teste que está vencido já, né? Então vamos trocar aqui if cache is expired, por exemplo. E aqui a gente troca essas duas linhas por isso. Vou salvar. Continua passando, beleza. E aqui é no mesmo dia da expiração, né? If cache is
Vou botar aqui on expiration date. Então no mesmo dia da expiração dele, aqui mais uma vez estou trocando um pelo outro, deve continuar funcionando também. Beleza? E tem mais um teste aqui embaixo que é o do cache empty. Aqui a gente não está fazendo referência nenhuma ao período, então beleza, basta a gente trocar aqui mais uma vez. E agora sim, nossos testes todos estão independentes, né, dessa lógica, dessa regra de saber quantos dias que o cache dura. Então o cache já está refatorado. E agora no código de produção a gente tem esse mesmo problema, que aqui dentro a gente está setando manualmente isso. E aí por que eu acho importante a gente separar isso aqui num arquivo, em algo separado? Por exemplo, um cache policy. Como eu falei, isso aqui é uma regra específica da empresa que provavelmente vai ser aplicada para todos os tipos de cache que a gente tiver. Então, se a gente mantiver isso aqui dentro, a gente vai ter que repetir esse código em todos os casos de usos que a gente tenha que usem cache. E aí, se a gente mudar, o cliente mudar o 3 para 5 dias, a gente vai ter que alterar todo mundo que faz isso aqui. Então, por isso que é bom a gente isolar isso aqui num componente. Como isso aqui faz parte da regra de negócio, a gente pode manter aqui no data layer. Eu colocaria dentro de protocols, dentro do cache mesmo. Como a gente já tem aqui um cache store, tem coisas relacionadas a cache aqui, eu criaria mais um arquivo, eu chamaria aqui de cache policy. Vou exportar ele aqui no index. E agora o cache policy. Então vamos lá, vamos fazer aqui um export class cache policy. O que essa classe vai ter basicamente? O que a gente quer fazer é ter um método, provavelmente, que vai receber aqui uma data e a gente quer comparar ela com outra data. Então a gente tem que receber duas datas, um timestamp e um date, e saber se essa data está dentro da nossa política de cache. Então eu posso copiar isso aqui, é o que a gente quer fazer dentro do nosso cache policy. E aí, como essa classe aqui ela não tem identidade, né? Ela não precisa ter um ID, por exemplo, a gente pode criar uma classe com métodos estáticos. A gente não precisa ser uma classe instanciável para esse modelo aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou botar o construtor dela como privado, para ninguém poder criar uma instância dessa classe. Só quero que acessem ela através de propriedades estáticas. E aqui dentro eu teria um static. E aqui eu posso botar um validate, por exemplo. Isso aqui vai me retornar um boolean. E aqui dentro eu vou copiar o código que estava lá. O que eu quero fazer? Eu quero criar aqui um maxAge. Então eu preciso de um timestamp. Então esse método aqui vai receber um timestamp, que é um date. E uma outra data, que eu não preciso chamar de current date. Eu posso botar aqui só date. Então aqui dentro eu vou pegar o maxAge. A partir do timestamp, vou adicionar 3 dias nele. E aqui esse 3, ao invés de eu colocar amarretado, a gente pode pegar, criar uma variável privada aqui dentro também. Private static maxAge in days. E aqui a gente coloca 3. E aqui dentro a gente usa essa variável. Então fica bem mais explícito, né, por que a gente está usando ela aqui dentro. E aqui, como ele é um método estático, eu tenho que acessar o nome da classe .método. Então somei nessa data aqui o nosso maxAge in days, que é 3. E no final eu quero retornar return. Espero que o maxAge seja maior do que esse date que a gente passou aqui, que é a data que eu quero comparar. Então seria basicamente isso, o nosso cache policy. E aqui no nosso código de produção agora, ao invés de a gente fazer isso aqui tudo, o que a gente pode fazer? If cache policy .validate, e aqui a gente passa para ele dois valores, né? A gente não quer mais o maxAge, a gente quer pegar o cache.timestamp e comparar ele com o current date. Seria basicamente isso. Então a gente não precisa mais dessa lógica aqui dentro. E agora a nossa classe está totalmente livre de saber sobre esse detalhe do cache policy, de quantos dias o nosso cache vai durar. E aí, se a gente precisar mudar isso, a gente mexe só em um componente, que é nesse aqui. Todos os casos de uso agora podem compartilhar isso aqui. E aí, se tiver algum caso de uso que não vai usar essa política de cache da empresa, se ela tiver uma regra específica, aí sim, esse caso de uso pode implementar ele aqui, um detalhe específico dele. Então, beleza, vamos comitar aqui, git c. E eu vou botar aqui
encapsulate cache policy in a centralized place. E a vantagem de ter isso aqui é, se mudar, né, a quantidade de dias que o nosso cache está valendo agora, se o cliente mandou mudar, basta a gente chegar aqui no nosso teste, no mock cache aqui, e aqui a gente trocaria. Se quiser criar uma variável local para isso aqui também, que nem a gente criou para o max. Aqui botar uma private const. Aqui acho que nem precisa criar como private, né? Se eu não vou exportar, ele já é local. Botava aqui o max age in days. Botava como 3 também. A gente pode usar ela aqui dentro também, que nem a gente fez no código de produção. E aí se a gente quiser mudar, né? Basta a gente vir aqui no nosso arquivo de teste, mudar isso aqui, por exemplo, para 5 e o nosso teste vai quebrar. E aí a gente vai ter que lembrar de atualizar o código de produção. E aí por que eu não vou pegar o meu teste e mandar ele apontar direto para o cache policy? Não seria muito mais fácil do que eu ter que duplicar isso aqui? Não é, porque se eu fizer isso, o meu teste sempre vai passar. Então eu tenho que ter 2 lugares diferentes, um para teste e um para produção, para eu poder garantir com o teste que se mudar, o nosso código de produção parou de funcionar. E aí eu tenho que lembrar de atualizar o meu cache policy aqui para 5 também. E aí o teste vai voltar a passar. Mas pelo menos eu não preciso alterar isso aqui em todos os meus testes, em todos os meus casos de uso. A gente centralizou essa lógica em um lugar para o código de produção e em um lugar para o código de teste. Então eu vou fazer aqui só mais um commit nessa aula. E vou botar aqui extract cache policy. Vou botar aqui cache max age in a var variable. Pronto. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido por que eu fiz isso aqui. Espero que estejam gostando desse treinamento. E na próxima aula, sim, eu vou voltar porque eu tinha falado na aula anterior, que é mostrar o princípio do query separation, do query command separation. Beleza? Então até a próxima. Fui!